Abrir um CNPJ é fácil. Agora, ter uma empresa com crescimento estratégico e saudável, isso já é outra história. Olá, eu sou a Vanessa, contadora e empreendedora, especialista na área tributária e financeira, e esse é o primeiro episódio da série Faz Sentido Empresa? Aqui a gente fala sobre como crescer com consciência e segurança no mundo dos negócios. Muita gente começa a empreender pensando que as coisas vão acontecer naturalmente. Olha para aquele concorrente forte na cidade e pensa, eu quero ser que nem ele, ou até melhor. Mas quando o dia a dia chega, vem a frustração. E aí, o sucesso do outro vira sorte. Claro que oportunidades aparecem, mas estar preparado para as oportunidades que vão surgindo faz toda a diferença. E na maioria das vezes, o sucesso não tem a ver com sorte. Tem a ver com estratégia, conhecimento e parcerias que fazem sentido para a sua empresa. Vou te contar um caso real que eu atendi no ano passado, um MEI. Ele veio querendo fazer um planejamento tributário, ele já queria entrar logo no Simples. Ele iniciou no mundo digital, um infoprodutor, e ele estava crescendo de maneira bem consistente. E ele sabia que ia ter que fazer a mudança de regime. E ele ouviu falar que o Simples Nacional era o melhor regime tributário que existia. Então ele veio falar comigo, mas já com a cabeça feita para ir para o Simples Nacional. Como eu sempre faço nas consultorias, eu sentei com ele, fiz uma reunião e fui entender um pouco mais de o que era o negócio dele, quais eram os infoprodutos dele, para mim saber mais ou menos quanto de tributação que teria até mesmo no próprio Simples Nacional. Poderia fazer sentido mesmo ir para o Simples Nacional, mas eu precisaria saber de mais informações. Ele tinha 3 produtos principais: mentoria, treinamentos, que são os cursos online, e e-books. Então ele teria 3 tipos de tributação diferente dentro do Simples Nacional. As mentorias dele eram especializadas, as mentorias eram específicas para aquele cliente. Ele montava algo direcionado para aquele cliente em específico. Isso se encaixa como uma atividade de consultoria tributada pelo anexo 5 do Simples Nacional. Ele iniciaria nessa atividade pagando 15,5%. Os cursos online dele eram online, não era possível fazer download, então não se encaixava como um produto digital, se caracterizava como um treinamento anexo 3 de serviço do Simples Nacional, iniciando com tributação de 6%. Os e-books, eles são caracterizados como produtos digitais, pois é disponibilizado o download deles. Então, quando é possível fazer download, é tributado pelo ICMS, anexo 1 do Simples Nacional, a alíquota inicial de 4%. Porém, sendo e-book, tem isenção de PIS, COFINS e ICMS. Então, a carga tributária no anexo 1 acaba ficando mais reduzida, o que reduzia a carga dele inicialmente para 2,01%. Essas alíquotas que eu mencionei antes, elas são válidas até 15 mil de faturamento mensal médio, que daí ela está na primeira faixa de tributação do Simples. Quando eu fui conversar com ele, ele me disse que estava fechando uma parceria com um influencer muito bacana da região e que o alcance dele ia ser muito maior. Eles estavam projetando um faturamento de 80 mil no mês ou mais, por conta dessa parceria. Então eu tive que entender qual que seria mais ou menos o produto mais que eles projetavam que seria o mais vendido. Ele me disse que o carro forte dele seria as mentorias, consultorias ali que são direcionadas a um cliente próprio, que são direcionadas a um cliente específico. E nesse caso, olhando para 80 mil de faturamento, a gente tem uma subida de alíquota bem considerável, principalmente para estar no anexo 5. Considerando 80 mil por mês, ele estaria tributando inicialmente com 20,5% nessas mentorias. Os cursos teriam uma tributação de 16% mais ou menos, e os livros, mesmo com a isenção, teria sim uma subida, porque, de novo, o Simples Nacional ele é dividido em 5 anexos e dentro deles são 5 faixas de tributação. Então, conforme vai aumentando o seu faturamento, vai aumentando também a carga tributária. Então, mesmo com as isenções, o e-book ainda ficava ali com 5,45% mais ou menos de tributação. Considerando a projeção de venda dele, que seria de 80 mil para mais, eu orientei ele que o melhor regime tributário, nesse caso, seria o lucro presumido,
porque a gente tem uma alíquota fixa. E essa alíquota fixa ficaria ali em 16,8% mais ou menos, talvez um pouquinho mais, talvez um pouquinho menos, sobre os serviços no geral, mentoria e também os cursos. E os e-books teriam uma variação mínima ali de tributação, ficando em média 2,04%, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Claro que para dar um planejamento tributário para alguém, eu preciso de dados mais específicos. Gente, não considerem isso para a realidade de você, caso você seja um infoprodutor. O ideal é sempre olhar especificamente aquela empresa, aquela atividade, aquele produto e também as despesas da empresa, tá bom? No fim, ele viu que, sendo otimista, ele teria sim uma tributação bem melhor no lucro presumido. E sendo um pouquinho mais pessimista, pensando, não sei se eu vou chegar nesses 80 mil de faturamento, acho que eu vou ficar com menos faturamento, ou eu vou vender muito mais e-book, ou eu vou vender muito mais curso, talvez o ideal seria ficar no Simples Nacional. Então seria uma decisão mais estratégica para ele, entende? Eu dei estratégia para ele, nessa situação você vai ter X de tributação, nessa outra situação você vai ter Y de tributação. Então a escolha, na hora de escolher o regime, é muito mais estratégico quando você tem informações. Nesse caso, ele foi muito assertivo e muito visionário, quando ele procurou ajuda muito antes do problema acontecer. Então ele foi atrás antes, ele se orientou antes e ele pôde escolher qual foi o melhor regime tributário para aquele ano seguinte. Porque eu atendi ele no ano passado, ali no final do ano de 2024. Quando a gente opta por um regime tributário, então se eu escolhi o Simples Nacional em 2025, eu vou ter que ficar o ano inteiro nesse regime tributário. Só vou mudar quando virar o ano e daí sim eu vou fazer a mudança de regime. Então tem que ter uma escolha estratégica. Tu ficar o ano todo pagando aquilo, se tu escolher o regime tributário errado, vai ser uma carga tributária pesada para aquele ano. A contabilidade de uma empresa não pode ser só uma prestadora de serviço que manda guia. Ela precisa ser parceira também do seu negócio. Ela precisa entender a sua realidade. Ela precisa entrar junto contigo no propósito de crescimento. Porque daí sim vai fazer sentido, entende? A contabilidade ela não pode ser um gasto, um custo. Ela tem que ser um investimento no crescimento do seu negócio. E deixa eu fazer mais um comentário. Ter organização financeira, no caso desse cliente que eu citei antes, fez total sentido para mim poder fazer um planejamento tributário para ele muito mais assertivo. Por quê? Porque ele já chegou, ele já sabia qual que era o carro forte do faturamento dele, o que ele mais vendia, o que ele mais faturava. Então, assim, quanto que ele estava faturando? Então, ele tinha já uma organização financeira muito bacana, que não acontece em muitas empresas e muitos empreendedores pequenos. Ele era um MEI. Muita gente não tem organização financeira quando é MEI. E ter isso desde o início da empresa faz total diferença para você ter um planejamento, para você ter um crescimento depois. O MEI, ele é o início. Ser MEI não está escrito em pedra. Eu vou começar como MEI, eu vou ser eternamente MEI. Se você não quer crescer, ótimo, seu faturamento vai ser sempre o mesmo, não tem problema. Seja MEI e tranquilo. Mas se você quer crescer, quer que a sua empresa cresça com saúde e organização, você precisa ter desde o início organização nesse MEI para já pensar no futuro dessa empresa. E pensar também no seu futuro, né? Porque a empresa crescendo, o sócio também cresce. Na verdade, a gente quer que a nossa pessoa física cresça, por isso a gente faz uma empresa, não é verdade? Para te ajudar, eu fiz um e-book gratuito sobre 4 pilares de organização financeira para você aplicar hoje na sua empresa e mudar um pouco de realidade. Começar a olhar a sua empresa com uma visão mais estratégica. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você acessar esse e-book e eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para a sua empresa. Até o próximo vídeo!